Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa lição 6 do nosso discipulado. O tema dessa lição são as duas alianças, a Velha Aliança e a Nova Aliança, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Se você ainda não viu as outras 5 lições, você pode ir na playlist do canal, playlist discipulado, e assistir os outros vídeos. Mas pode começar por esse daqui, que os assuntos são independentes, não é necessário já ter visto os outros vídeos para poder ouvir esse daqui. E se você também puder, deixa aí um like e se inscreva para poder ajudar o canal. O texto base que eu vou ler aqui se encontra no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa passagem aqui, né, Deus está dando como um novo mandamento, da sua nova aliança, nas suas últimas instruções. Logo ali na última Santa Ceia, aqui ele já revelou que Judas havia de o trair, e aí Judas sai da ceia para poder chamar os guardas para prender Jesus e trair Jesus. Aí Jesus ele prossegue na ceia, dando as últimas instruções aos seus discípulos, e nessas instruções ele deixa isso daqui como um novo mandamento, que tem por princípio base o amor. Porém, a gente vai ver nos outros evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, que ele aborda, né, em umas passagens, né, semelhantes, que os fariseus e escribas ali, os saduceus, eles experimentando Jesus, eles perguntam a Jesus: qual o maior mandamento da lei? Fazendo referência à velha aliança, à lei de Moisés. Aí Jesus ele responde de uma maneira que surpreende eles. Jesus ele responde: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o que Jesus está falando? Que o princípio base de toda a lei de Moisés é o amor ao Deus e amor ao próximo. E aqui ele resume tanto o princípio base do que é a velha aliança, e aqui nessa passagem que eu acabei de ler, e foi por isso que eu escolhi ela, porque ele está dando isso como mandamento na nova aliança, que o princípio base da nova aliança, da lei da nova aliança, é também esses 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Então a gente aqui já começa o estudo mostrando aqui que não há um contraste de lei da velha aliança com a nova aliança. A lei se converge. Por quê? Foi o próprio Jesus que deu a lei a Moisés, e é o próprio Jesus que está aperfeiçoando essa aliança em que ele tinha feito com o povo de Israel. Agora ele faz essa aliança com a igreja e ele aperfeiçoa ela, mas a essência da lei da nova aliança é a mesma. Tem por base o amor a Deus e o amor ao próximo, porque a gente vai ver que toda a lei do Velho Testamento depende desse princípio, e no Novo Testamento continua sendo dessa forma. A diferença é que no Velho Testamento era escrito, tinha ali as tábuas de pedra com o decálogo, que são os 10 mandamentos, e tinha mais emaranhados ali com mais de 600 mandamentos, dando as demais leis ali cerimoniais e as leis civis, né? Além do decálogo que a gente conhece ali, dividido como a lei moral. E esse princípio aqui é o principal que permanece. A gente vê ali no Velho Testamento, né, que Deus ele escolhe Abraão para que da descendência de Abraão ele escolhesse um povo para si. O intuito de Deus é que ele tivesse um povo para ser modelo para as demais nações. Ele queria aquele povo ali, um povo que fosse justo, reto, um povo santo, para através daquele povo ele trazer a bênção dele para as demais nações. E ali, para que esse povo fosse do jeito que Deus queria, para Deus ser o Senhor desse povo, se Deus é santo, o povo também tinha que ser santo. Então ele dá a lei, dá os mandamentos para guiar o povo, para guiar o comportamento do povo, guiar a forma de adoração a Deus do povo, por isso que as leis cerimoniais. Aí Deus ali ensina como o povo deveria adorar a Deus, como deveria sacrificar. Tem as leis civis, como o povo deveria se comportar, se portar em sociedade.
e tem o decálogo ali, que é o caráter moral da lei, que tem por base esses dois grandes mandamentos que eu acabei de citar aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vê por base, né, que Deus dá essa lei porque ele queria que a nação de Israel fosse diferente dos outros povos, já fosse ali uma nação separada, né? O israelita ele não podia casar com uma mulher de outro povo. Quando eles foram tanto para o cativeiro da Babilônia, quanto o tempo que eles passaram no Egito, quando eles saíram, eles tiveram que abandonar mulheres, filhos, caso já tivessem casado, porque eles não poderiam se contaminar com os outros povos, porque Deus queria que eles fossem um povo separado, um povo santo, para ser um modelo das demais nações. E na nova aliança não é diferente. Deus quer isso da gente, que nós sejamos um modelo para as demais nações, sal e luz para as outras nações. Então nós temos que ter um comportamento diferente. Eu não posso ser cristão, me dizer cristão, e estar praticando as mesmas práticas que o ímpio, que não serve a Deus, está praticando. As pessoas têm que ver que eu sou diferente. As pessoas elas têm que reconhecer Cristo em mim. E como que elas vão reconhecer Cristo em mim? É eu praticando esses dois princípios que eu acabei de ler aqui, que é o amor. A gente praticando esse amor, aí Jesus ele fala que nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, através dessa prática do amor. Então, se a pessoa olha para mim e ela não consegue perceber que eu sou cristão, que eu sou servo de Jesus, tem alguma coisa errada comigo. Talvez eu não esteja praticando o amor de Deus, praticando a palavra de Deus corretamente. Então, aqui já fica essa primeira aplicação aqui fundamental, né? Outro ensinamento que Deus ali, a gente já vê ali na velha aliança, é que Deus ele dá a lei a Moisés, escreve ali nas tábuas de pedra e manda Moisés ler aquela lei, toda a lei para todo o povo, e determina que todo aquele povo tem que gravar aquela lei em tudo que é lugar. Eles gravavam em umbrais das portas, nas vasilhas, em tudo que era lugar estava escrito a lei de Deus, para eles não se esquecerem dela, e nem se desviar dela em nenhum momento. E isso é aplicação para a gente também nos dias de hoje. A Bíblia aqui nos ensina que nós temos que estar meditando nas Escrituras constantemente. A gente vê lá quando Deus fala com Josué, quando ele assume, né, sucede ali Moisés na liderança do povo de Israel. A gente vê ali que Deus fala para Josué que ele deveria meditar na palavra de Deus dia e noite, para fazer tudo conforme está escrito, nem desviar nem para a esquerda e nem para a direita, para assim então ele fazer prosperar o caminho dele e ser conduzido prudentemente. Então isso é ensinamento para a gente. A gente tem que estar meditando, buscando o aprendizado da palavra de Deus, para a gente poder estar sendo santo, para a gente estar sendo mais próximo de Cristo. Outro ponto que eu vou bater aqui, né, é que o objetivo também dessa lei para a nação de Israel é que a lei tinha o objetivo de tirar o Egito do coração do povo, para eles tirarem a corrupção deles. A gente vê que o povo era duro, eles tinham um coração duro, né? Duro como pedra. Deus ele escreve os 10 mandamentos na tábua de pedra e ele fala que era porque assim era o coração do homem. O homem era muito carnal. Eles tinham a mente muito dura, o coração deles não se quebrantava de jeito nenhum. Então eles recebem uma lei de uma maneira externa, na tábua de pedra, porque assim era o coração deles, e mesmo com todas as maravilhas, os milagres que Deus fez diante deles, eles assim constantemente murmuravam diante de Deus. E essa era uma preocupação com Deus, né? Porque o povo não poderia ir à terra prometida, a terra que Deus prometeu, para ele ser o Deus da nação e ali abençoar aquela nação, se o povo não se livrava da contaminação do Egito. Deus, quando vai libertar o povo, ele manda as 10 pragas. Em meio a essas 10 pragas, enquanto as pragas estão assolando todo o Egito, nada acontece com a nação de Israel, ali então chamado de povo hebreu. Eles recebem um livramento poderoso das mãos de Deus. Deus ali leva eles para um local para poder mostrar a glória dele. O povo eles vão para um local num vale, onde ele se vê cercado pelo exército ali de Faraó. E ali Deus abre o mar vermelho diante deles.
eles passam em seco pelo meio do mar, aí recebem esse livramento fantástico, um milagre extraordinário, e ali eles vão para o deserto, Deus alimentando eles com maná do céu, mandando nuvens, uma coluna de nuvens para poder proteger eles do sol durante o dia, e uma coluna de fogo para poder aquecer eles à noite, fazendo brotar água na rocha. Ainda assim, o povo tinha um coração tão duro que eles estavam ali constantemente murmurando. E por causa do povo ser tão endurecido dessa forma, daquela geração que sai do Egito, eles penam num deserto por 40 anos. E Deus tem um propósito. Eles poderiam chegar ali em dias, 40 dias. Mas por que eles chegam em 40 anos? Porque Deus não ia permitir que eles entrassem na Terra Prometida com aquele coração contaminado que eles tinham, contaminado com o Egito. E assim é também a aplicação para nós. Nenhum de nós vamos entrar no céu se nós não nos libertarmos do Egito, que é as coisas mundanas que estão ao nosso redor. Então, se eu tive um encontro com Cristo e agora eu quero estar debaixo da lei de Cristo, eu tenho que me libertar das minhas práticas pecaminosas que eu vivia antes. Eu tenho que buscar ser uma nova criatura. E ali daquela nação de Israel, daquela geração, só 2 pessoas daquela geração conseguem entrar na Terra Prometida, Josué e Caleb. A maioria da nação, né, que entra na Terra Prometida são aqueles que nasceram no deserto, vivenciando os milagres e as maravilhas de Deus, vitórias sobre outros exércitos, vitórias ali que o povo ganhou sem pegar em armas, né? Tem a famosa ali destruindo as muralhas de Jericó, né? O povo dá 7 voltas ao redor de Jericó. Após a 7ª volta, as muralhas caem, o exército de Jericó se autodestrói e ali o povo de Israel vence, né, aquela peleja ali sem precisar pegar em armas. Então entra uma geração na Terra Prometida que já não era contaminada com o Egito e que já tinha aquela mentalidade de que Deus, né, era o Deus deles, era o único Deus poderoso que livraria eles de qualquer coisa, Deus provedor, o Deus que daria cura. E mesmo assim o povo ainda tinha o coração duro. Aí, né, nessa velha aliança, né, Deus ali estabelece, né, em algumas leis, os sacrifícios, leis cerimoniais com sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Porém, a gente vai ver lá em Hebreus, a partir do capítulo 7, quando já começa a falar ali sobre o sacerdote de Jesus, né, sendo semelhante ao sacerdote de Melquisedeque. Aí ele vai falando no capítulo 8 que o sacerdócio da nova aliança, né, é superior ao sacerdócio da antiga, mas ali ele vai claramente explicando que é porque o sacrifício de animais, ele por si só não era suficiente para o perdão dos pecados. E era uma coisa que tinha que estar sendo feita continuamente, porque o povo ia pecando e ia sacrificando animais, pecando e sacrificando animais. E ainda assim, a lei era pesada para o povo, homem nenhum era capaz de cumprir aquela lei. Então a lei, Paulo fala, né, em Romanos capítulo 7, ali naquele texto em que é a luta do espírito contra a carne, né? Ele vai falando que a lei é boa, é santa, mas ele não consegue enxergar como um homem carnal que essa lei é boa e é santa. Ele enxerga que a lei está matando ele, porque o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer ele faz. Aí ele fala que com entendimento e em espírito ele serve a lei de Deus, mas com a carne dele ele serve a lei do pecado. A lei do pecado e da morte, ele está fazendo referência à lei de Moisés. Ele chama a lei do pecado e da morte, por quê? Porque pela a velha aliança, o homem peca e o homem merece a morte, merece morrer. Mas na nova aliança não. Por isso que a nova aliança ela é superior à antiga. Porque na nova aliança, Cristo ele faz o sacrifício perfeito. Ele vem, né, já não nascido de pecado, ele vem ali por ação do Espírito Santo no ventre de Maria, e ali ele é concebido já em pureza, ele vem com a natureza celestial, ele vive como um homem aqui na terra, ele não peca,
e ele paga pelos nossos pecados, ele leva sobre si todas as nossas iniquidades. E pelo derramado sangue dele na cruz, nós somos justificados, né? Então nós aprendemos isso aí na palavra de Deus, que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E ali a gente vai ver, né, em Hebreus 8, que o sacrifício da cruz, ele cumpre o propósito da velha aliança. Então tem um versículo que fala que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Não está dizendo que nesse versículo que Cristo ele aboliu a lei. Pelo contrário, lá em Mateus 5,17, no Sermão da Montanha, Cristo fala que ele não veio para abolir a lei, mas pelo contrário, ele vem para cumprir toda a lei. Aí lá em Hebreus 8, né, ele fala que ele cumpre toda a lei, cumpre o propósito da lei, e com o sacrifício dele, que é perfeito, não há mais necessidade de continuar realizando o sacrifício. Aí a partir daquele momento que nós cremos por fé no sacrifício de Jesus, nós somos justificados pelos pecados e passamos a estar em Cristo, nós não estamos mais debaixo da condenação da lei do pecado. Nós estamos agora debaixo da lei do Espírito da vida, né? Cristo ele morre para poder nos trazer a vida. Então Paulo ele vai dizer, né, que a nova aliança é o Espírito de vida, né? A gente vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 3, né? Paulo ele vai nos ensinando que nós somos cartas de Deus, não escritas com tinta, mas escritas pelos Deus vivos, né? Não no coração de pedra, mas no de carne. Ou seja, ele já começa a mostrar que a velha aliança, o coração do povo era de pedra, agora na nova aliança o coração do homem é de carne. E esse é o propósito da nova aliança. Deus nos profetas, né? Em Jeremias 32, a partir do versículo ali 34, em Ezequiel 36 também fala sobre isso. Deus já promete, né, que ele faria uma nova aliança com seu povo e que através dessa nova aliança ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne dentro do povo. Como que ele faz isso? É porque após a ascensão de Jesus, ele promete o Consolador, e no dia de Pentecostes ele envia o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo, para todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida, e é o Espírito Santo que passa a habitar em nós, e é o Espírito Santo que vai transformando o nosso coração em coração de carne, vai nos dando a sensibilidade espiritual. Então a nova aliança, ela não é um emaranhado de leis escrito que nem a velha aliança, que tinha 613 leis para serem cumpridas. A nova aliança, ela é escrita no nosso coração, e é o Espírito Santo que vai nos acusando do que é certo e do que é errado. Então, a aplicação do decálogo no dia de hoje. Por que nós continuamos aplicando os princípios daqueles 10 mandamentos? Porque eles decorrem do caráter moral de lei e tem pelo mesmo princípio o amor a Deus e o amor ao próximo. Então a gente vai praticando aquilo naturalmente. A nova aliança não é uma terra sem lei, não é só porque não está escrito que não tenha nada que eu tenha que seguir. Pelo contrário, a nova aliança ela é mais pesada, né? É mais fácil eu pecar na nova aliança do que na antiga. No Sermão da Montanha, o próprio Jesus ali explicando a lei, a velha aliança, e já fazendo referência à nova, ele vai dizendo: ouviste o que foi o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão já é réu de juízo. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que intentar no teu coração, no teu pensamento já cometeu adultério. Ou seja, é mais fácil na nova aliança a gente pecar, embora não esteja escrito, né? A diferença é que na nova aliança Deus derramou a graça sobre nós. Todo pecado tem consequência. Só que às vezes na nova aliança, alguns pecados, essa consequência não é visível. Por exemplo, um pecado de cobiça, cobicei alguma coisa do meu próximo. Aí eu pequei, mas ali eu peço perdão a Deus pela misericórdia, Ele me perdoa. Espiritualmente tem a consequência que eu pequei, quando eu peco eu afasto o Espírito Santo de mim. Mas talvez com meus olhos humanos carnais
eu não vejo uma consequência disso na prática. Já no Velho Testamento, não. Pequei, eu tenho que sacrificar um animal. Eu tenho que pagar esse pecado de alguma forma. A velha aliança era o olho por olho, dente por dente, era o que regia isso. A nova aliança não. A nova aliança, Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia, graça que significa favor imerecido, e Ele perdoa os nossos pecados. Eu não preciso estar fazendo sacrifício de animais. Por quê? Porque todos os pecados que eu vier a cometer já foi pago pelo sacrifício que Deus fez na cruz, né? Então, essas são as principais diferenças ali entre a velha aliança e a nova aliança, mas eu resumiria aqui que as duas alianças, ela vêm do mesmo Deus e elas têm por base o mesmo princípio, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. A velha aliança, ela estava escrita num coração de pedra, era um emaranhado de leis, era leis externa ao homem, porque o homem era carnal, tinha um coração de pedra. Agora, na nova aliança, não. A lei é escrita no coração e eu, por ser um ser agora espiritual, meu espírito é vivo em Cristo, como Paulo diz, né, lá em 2 Coríntios, em Romanos 7, que meu espírito é vivo, com entendimento eu sirvo a Cristo, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Então, na nova aliança, eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim, ele já vai me acusando o que é certo e o que é errado. Então, a lei de Deus, ela está dentro do meu coração. Se você tem alguma dúvida aí a respeito desse tema, alguma coisa que você acha que não ficou bem claro, pode deixar aí sua pergunta nos comentários. Se tiver também algum acréscimo aí, caso queira fazer, pode fazer também. Até a próxima.